paz do nosso Deus. Coisa boa ter paz, né? A paz nos dá um sono regozijante, a paz nos dá um dia tranquilo, a paz nos dá perseverança, confiança e paciência para nós podermos seguirmos em frente. Espero, em nome de Jesus, que reine a paz no nosso meio, no seu lar e principalmente dentro do teu espírito. Porque há pessoas, irmãos, têm mente que ela não tem paz. E para isso tem que ter uma reconstrução, tanto material, como carnal, como espiritual e como familiar. E para isso nós iremos falar hoje, vou dar um tema a este pão diário, glória a Deus. Não podemos deixar de nos aleluiar, porque aleluia, o glória, pertence ao grande eu sou. E para isso, eu quero aqui dar um tema, como eu falei, né, o pão diário de hoje, reconstrução. Reconstruir é fácil? Não. Mas muitas das vezes é necessário. É melhor reconstruir, seguir, prosseguir e caminhar, do que você se tornar muitas das vezes pesado, prostrado, cansado e destruído e estagnado. Pegue a visão. No livro de 1 Pedro, nós vamos falar dele mesmo, o livro é dele, vamos falar do próprio Pedro. Capítulo 3, verso 8 e 9 diz assim: a exortação, a unidade e amor. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando-os os irmãos, veementemente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Por herança alcancei a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreiam a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Todos cristãos, ou até quem não é ainda cristão, conhece um pouco da saga ou da história do apóstolo Paulo, um dos escolhidos a servi-lo. O mestre era pescadores, ou melhor, ele era um pescador e um homem rude, né? A Bíblia vai dizer em outras menções que Paulo era iletrado. Perdão, que eu estava lendo em Atos, me perdoe, e li aqui em Pedro e estava com Paulo na mente, porque eu gosto demais do apóstolo Paulo, né, das suas cartas, me perdoe. E Pedro era pescador de homem, como eu já falei, e a Bíblia diz que ele era iletrado. Mas quem não conhece que Pedro andou no mar junto com Jesus perante aquela tempestade? Quem não conhece a história do apóstolo Pedro, que nega Jesus 3 vezes quando o galo canta? Pedro precisava de uma reconstrução espiritual, de uma reconstrução corporal e de uma reconstrução sentimental dentro de si. É muito fácil, muitas das vezes, a gente oprimir, condenar, julgar, mas se coloca no lugar de Pedro por 5 minutos. Você faria o quê? Vendo o seu próprio Senhor, seu mestre, seu ídolo, seu pai, seu criador, sendo capturado, caçado, ali com a sentença de morte. Ele era apenas um pescador, mas ele teve medo. E Pedro nega o seu Senhor.
Pedro necessitava de uma reconstrução para erguer a sua voz, a sua bandeira e a sua fé. Por ele ter negado Jesus, missionário Alessandro, ele não amava Jesus, amava como você ama Jesus, como eu amo a Jesus. Agora vai chegar o momento, a hora, o segundo, onde nós iremos verdadeiramente provar o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque falar de palavras é fácil. Pedro falava de palavras, ele tinha até atos, mas na hora precisa, exata, ele nega. E aqui ele diz que o amor verdadeiramente teve um encontro com ele. Pedro havia dentro de si algumas coisas desconectadas, que não condizia com a semelhança do homem, que não condizia ali com o caráter de um apóstolo, e ele teve que ser o quê? Reconstruído. É assim com você também? Quantas vezes nós teremos que nos reconstruir perante uma situação aparentemente destrutiva? Quantas vezes nós iremos ter que recomeçar perante um luto, perante uma enfermidade, perante uma traição, perante um não, perante uma porta fechada? Quantas vezes você teve que se levantar, se erguer, se refazer e se reconstruir? Para que eu e você possamos nos reconstruirmos espiritualmente, você tem que deixar Jesus tocar na ferida, tocar no caráter, tocar na semelhança, tocar no físico, tocar no carnal, tocar no mental, tocar na sua personalidade. Enquanto isso não acontecer, você vai achar que é uma coisa e no fundo da sua essência você sabe que falta uma pitada de algo para se tornar uma construção alicerçada com Cristo. Então, irmãos, como é que eu sei que Deus está me reconstruindo? É quando você passa por algo que pode te trazer dores, feridas, destruição, pode te trazer calúnia, pode te trazer esquecimento, e você ficou ferido, ficou dolorido, ficou desconstruído, e muitas das vezes até tenta largar a sua fé, porque a fé é um firme fundamento que não se vê. Você tem, você sente, você confessa, você crê, você vê pela sua fé. Você pode ver coisas que a tua fé te mostra que eu não posso ver, porque é entre você e Deus. Isso é uma construção de fé entre você e o seu Criador. Então, quando as coisas má vierem a te balançar e você muitas das vezes já nega Jesus, já larga Jesus, já começa a esculachar, porque a gente tem por hábito, infelizmente, de colocar todo mundo em um só pacote, em uma só embalagem. E não é assim. Nós temos por hábito, muitas das vezes, de condenar, de julgar ou de minimizar as coisas por um só. Dá um exemplo aqui, por exemplo, nós podíamos aqui pegar todos os 12 apóstolos, discípulos, e julgar, condenar, matar e afogar no mar. Por causa de quê? Da traição de Pedro ou de Judas. E qual é a diferença entre a traição de Judas e a de Pedro? Deus nunca desistiu de nenhum dos dois. Mas o Senhor sabia e sabe que dentro de cada um Pedro, tem um Pedro que precisa ser reconstruído. Que lá na frente vai lhe dar alegria e vai levantar a alta voz para pregoar, para libertar, para pregar
e para glorificar o nome daquele que reina para todo sempre. 5 características de Pedro, o apóstolo Pedro, que era um pescador. Pedro era temperamental. Eu tenho medo dos sonsos ou dos tímidos. Pedro falava aquilo que ele achava-lhe conveniente. E Jesus sabia que Pedro era sanguinário. Pedro, em muitas das situações, ele era explosivo. O Senhor Jesus ali estava perante um soldado, Pedro arranca a espada e corta a orelha ali de um soldado. Explosão, ou seja, quantos de nós, muitas das vezes a situação é para nós explodir e Deus pede que nós seja o que? Reconstrói a paz, né? Pedro era possessivo, mas em tudo que ele ia fazer ele tinha veemência. Ele era possessivo. Foi quando ele chegou diante de Deus, né? E disse: Senhor, isso não pode acontecer, que o Senhor morra, que o Senhor vá para a cruz. E o Senhor disse: afaste, arreda-se de mim, Satanás. Naquele momento, a possessão da carne, o medo, tomou a boca de Pedro. Mas o Senhor conhece Pedro e conhece a mim, conhece você, Pedro. Pedro era verdadeiro. Mas Pedro ainda não tinha tido a tão poderosa, gloriosa, esperada transformação de caráter, que é a reconstrução do velho homem para se habitar e chegar para o novo homem. Todos os dias, minhas irmãs amadas, meus queridos, nós precisamos ser reconstruídos. Nós precisamos tirar de dentro de nós os velhos vestígios do passado, os resquícios do passado, da infância, das dores. Enquanto você estiver com esse sentimento de culpa, de dor, de ódio, de ira, de mágoa, você nunca vai ver verdadeiramente o Cristo ressurreto em amor, em transformação, em alegria. Saia dessas zonas de mimimi, de disse-me-disse, de medo, em nome de Jesus de Nazaré. Essas são umas das características de Pedro. Mas houve um momento que Pedro teve um encontro, um abraço e se desmoronou na presença do Pai. E ele foi transformado, ou seja, construído o caráter do homem, do apóstolo, do pai e daquele servo, que era chamado de Cefas, né? E Deus começou ali a trabalhar naquele ser que um dia havia lhe negado. E ele se torna o apóstolo Pedro, onde escreve essas cartas e nos deixa como legado, até mesmo escrevendo para casais. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus não desiste de mim, ele não desiste de você. Você pode ser o pior assassino, bandido, mentiroso, caloteiro. Se você verdadeiramente quiser encontrar Cristo para te construir na matéria de Cristo, que é a verdade, que é o amor, que é a paciência, que é o abraço, ele te constrói. Só diga a ele: Senhor, pode me refazer se necessário for, faça, porque eu sou barro. E ele faz. Queremos ir morar no céu, é verdade, porque o céu é bonito, o céu tem galardão para todos nós, mas muitas das vezes não permitimos que Deus mude no nosso caráter. Muitas das vezes não permitimos que Deus toque na ferida, deixa ela guardada, ninguém está vendo, é só entre eu e Deus. Pessoas que têm duas faces, na minha frente, bate nas minhas costas, é só um exemplo que eu estou dando. Me ama, me abraça, me admira. Quando sai, me vende como Judas. Deus está vendo. Glória a Deus pela sua vida, que você ainda não teve um encontro verdadeiramente com o Senhor. Quantas panelas
tem o nome de servos e servas de Deus e Deus está vendo. Quando estiverem reunidos, se não tiverem do quem ou de quem falar, orem. Ore pelos famintos do mundo. Ore pelos desabrigados. Ore pelos desempregados. Ore pelos enfermos que estão nos hospitais, lutando pelas vidas. Ore pelos cancerígenos. Ore pelos índios, que muitos estão se afogando em drogas. Ore pelas crianças, pelas escolas. Ore pelos pais de famílias que saem 4 da manhã para trabalhar e colocar o pão sobre as suas mesas. Ore pelos empresários que necessitam ter mais sucesso para empregar os pais e as mães e os jovens. Glória a Deus pelos empresários, pelos micros. Ore pelos aposentados, pelos pensionistas que têm abençoado a vida de muitos. Ore pelos autônomos. No lugar de fofocar, de caluniar, de querer colocar para baixo quem errou, quem deixou de errar, quem fez ou quem não fez. Olhe para dentro de você. Você tem feito ou quer fazer a diferença na vida de alguém? Comece a orar. Faça aquilo que a pessoa não fez. E se a pessoa fez e errou ou caiu, mas ela fez para a glória de Deus, agradeça a Deus e Ele deixe ela na mão do Senhor. Quem é você e quem é eu para julgarmos? Ore pelo exército brasileiro. Ore pela paz de Israel. Ore pelos cativos. Quantas pessoas estão em cativeiro esperando um anjo balançar a água do tanque ou até mesmo bater nas grades da prisão, e muitos jogando conversa fora. Deus está vendo quem é e quem não é. Ore por aqueles que estão agora lá no roçado, plantando milho e alimpando feijão para levar para a cidade daqui a 3 meses, quando estiver brotando. Ore pelas chuvas. Ore pela natureza, porque Deus também fala através da natureza. Ore por aqueles que estão tentando se levantar, que caíram, mas o Senhor Jesus permitiu para levantar com mais liberalidade e transformado. Então essa é a vida do cristão. Ontem, pela misericórdia de Deus, eu estava meditando, finalizei o livro de Apocalipse, graças a Deus, que eu gosto muito, e também de Atos. E o Senhor plantou no meu coração 3 horários para oração. A oração está sendo eximida, tirando de dentro das igrejas. Uma igreja tem que ter, no mínimo, 2 cultos de orações toda semana. Porque a oração é a base do culto, é a base da família, é a base do recomeço, é a base da libertação. Começando 3 da tarde, você vai até às 5. É claro que eu estou falando para quem tem condições de fazer. Para aquelas pessoas que trabalham, a gente cobre na oração, em nome de Jesus. E quando ela chegar em casa, ela vai ter o seu devocional com Deus, que é no joelho, na oração e na intercessão. Das 6 da tarde até às 7. Depois você reinicia das 9, para a glória de Deus, e você verá a sua vida mudar. Oração, oração, oração. Pedro orava, Paulo orava, muitos homens, João orava. Na Bíblia, Jesus era o principal orador e nos deu isso como ordenância, a oração em nome de Jesus de Nazaré. Quantos grupos a gente vê com muitas palavras bonitas, glória a Deus. Vamos sair da falácia, irmãos. Vamos para a oração. Abre aí um jejum, hoje, amanhã, no grupo tal, vamos orar. Aí ora por uma igreja, ora pelo doente, ora pelo desempregado, ora pelo ciclo de oração, ora pelos pastores, ora pela política e assim sucessivamente, para você ver se as coisas não começam a deslanchar. Em nome de Jesus, grandioso Deus e eterno e maravilhoso Pai, nas tuas mãos de poder, Senhor, eu entrego o meu país, meu Pai. Que o Senhor Jesus possa nos poupar do que está para acontecer. Eu creio no poder e na graça de Deus. Que todo mal o Senhor destila para bem longe, Senhor. Vá repreendendo, o Senhor dos exércitos, toda a ira do inferno contra a minha terra, contra o meu Brasil, contra as minhas crianças,
contra os idosos, contra aqueles que buscam, que oram incessantemente, Senhor. Passa com teu sangue sobre as nossas portas, Senhor. Nos cobre debaixo do teu sangue carmesim, Pai. Vá nos livrando da boca dos perseguidores, meu Pai. Vá caçando os lobos e colocando eles, meu Deus, debaixo das tuas mãos, Espírito Santo. Veja dentro de nós, Senhor, se tem algum caminho mau e venha nos reconstruindo quantas vezes o Senhor quiser, em nome de Jesus. Aleluia! Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe a sua vida grandemente e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é tempo de crente estar comendo aveia com leite ninho. É tempo de crente estar comendo mocotó com cuscuz ou farinha. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela liberta, ela sara, ela refaz, ela desfaz e ela constrói para aqueles que querem. Em nome de Jesus. Eu ia dar um pequeno testemunho aqui de uma tia minha, mas eu vou deixar para amanhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente.